Bem, vamos continuar aqui, já está no final da aula, né? A gente vai falar das malformações e aí eu vou mostrar alguns casos para discutir com vocês, tá bom? É, uma das malformações que a gente consegue ver no feto é a hidrocefalia, né? Que é acúmulo de líquido nos ventrículos do cérebro, né? E isso, nesse feto aqui, ficou bem claro que era uma pincher. Ela tinha dois fetos. Em um feto, a gente via a calota craniana, via aqui o cérebro normal, só que a gente via aqui dilatação no outro feto dos dois ventrículos cerebrais por conteúdo anecoico, conteúdo líquido, né, indicando então hidrocefalia. É importante a gente colocar isso no relatório? É, sim, extremamente importante, porque uma das causas, né, de distocia é o tamanho do feto, né? Então, fetos com hidrocefalia, eles vão predispor a ocorrência de distocia. A gente já vê que essa imagem foi feita na mesma profundidade, na mesma cadela, em fetos distintos, a gente vê comparativamente, né, que o feto com hidrocefalia tem a cabeça muito maior. Então, a gente já vê que pode ser que tenha a distocia nesse caso. E também é importante que a gente coloque isso no relatório, porque vai ser um feto que, nesse grau aqui de hidrocefalia, é pouco provável que ele sobreviva muito tempo, né? Então, a gente já sabe que provavelmente se ocorrer morte do bebê após, do filhote, né, pós-parto, é provavelmente devido à má formação, né? Então, é importante a gente colocar isso no relatório. Aqui mais um caso, né, de hidrocefalia. Aqui a gente vê como se fosse um corte longitudinal aqui da cabeça, nesse sentido, aqui a gente vê um ventrículo cerebral bem dilatado. E aqui naquele corte da cabeça, né, dos dois polos, a gente vê dilatação aqui do ventrículo, né, até um grau menor do que aquilo que eu coloquei na outra imagem. E vocês observem que esse aparelho, ele não tem uma resolução tão boa, né, e utilizando ele, foi possível fazer o diagnóstico de malformação fetal. E esse relato de caso, ele foi apresentado aqui no congresso que teve em Goiânia, em 2012, da Uncrivepa, e foi até engraçado, porque essa autora, Andrea Regis, ela até deu palestra no congresso, e ela apresentou vários casos de malformação. Aí o povo perguntou, né, se a água lá de Campo Grande predispõe à malformação, né, porque são vários casos que ela apresenta de malformação fetal. Mas às vezes não é esse o caso, né? Às vezes o caso é que ela observa bem os fetos, que às vezes a gente faz um exame mais corrido, acaba passando coisas despercebidas, né? Por isso que quando a gente vai fazer a avaliação gestacional, tem que ser uma avaliação bem detalhada, feto por feto, para não deixar nada passar em branco. Aí aqui é outro caso também da Andrea Regis, né, de estirocele gestacional. O que é uma estirocele? Estirocele é quando a gente tem uma hérnia inguinal com o útero como conteúdo, né? Então, ela tinha um útero aqui dentro dessa hérnia. Esse útero pode ser gravídico ou não, viu? Eu já vi estirocele, né, que é o útero herniado, que era piometra, né? Então tem que tomar cuidado também que pode ser útero com piometra. Só a gente está falando de sistema reprodutor, né? Lembrar também que pode ser um útero com piometra dentro dessas hérnias. E esses fetos também tinham alteração de hidrocefalia, tem presença de ventriculomegalia, né, caracterizando então hidrocefalia, que ela trouxe os fetinhos depois de nascidos, né, mostrando realmente que tinha nascidos não, né, que eles não vieram a ter, mas que tinha hidrocefalia também. Aqui é um outro caso, também da Andrea Regis, ó, que ela colocou, isso é um relato de caso, na,
eu acho que é na revista, na revista aqui, ó, de pequenos animais, e ela trouxe esse caso de uma onfalocele. O que é onfalocele? Onfalocele é quando a gente tem a herniação de alças intestinais pelo canal umbilical, né? Pelo umbigo saem alças intestinais. Mas a onfalocele, ela é caracterizada pelas alças intestinais dentro de um saco herniário, né? Então, a onfalocele a gente só vai caracterizar assim quando a gente vê alças intestinais fora da cavidade abdominal do feto, mas ainda dentro de um saco. Mas não é possível a gente fazer essa diferenciação apenas pela imagem, porque a gente não vê aquele saco cobrindo aqui as alças. Essas alças podem estar soltas, né? Não estar envolvidas pelo cordão umbilical. E nesse caso, ela é denominada de gastroquise. Então, a gente tem que colocar lá que tem uma formação fetal, provavelmente onfolocele ou gastroquise. Não tem como a gente fazer esse diferencial só pelo aspecto da imagem, tá? Então, ver alças intestinais fora da cavidade abdominal é isso, onfolocele ou gastroquise. Aqui é um outro caso que ela traz também de onfolocele. Aqui é a foto, né, na verdade, do, do filhote, né, ele nasceu com as alças intestinais para fora da cavidade abdominal e dentro aqui do cordão umbilical, tá? Então, é onfolocele, nesse caso. E aqui, ela também da Andrea Regis, é um acompanhamento gestacional, foi no Congresso da Amplidepa, da evolução de hidropsia fetal. O que é hidropsia fetal? Não se sabe exatamente qual que é a causa, mas a hidropsia fetal é presença de líquido ou no subcutâneo do feto, né, que é aqui o exemplo desse primeiro feto, que ele tem presença de líquido no seu subcutâneo, ou efusão dentro do tórax, né, uma efusão pleural. Aqui, nesse caso, a gente tem efusão pleural, aqui a gente tem efusão pleural e também tem de fora, então tem um edema subcutâneo, e aqui a gente tem efusão abdominal, líquido livre na cavidade abdominal do feto. Não se sabe exatamente a causa, mas alguns estudos sugerem que essas hidropsias sejam devido a má formação cardíaca, tá? A gente consegue ver má formação cardíaca? Alguns. Eu não coloquei aqui para vocês, mas a gente pode ver presença de calcificação de ventrículo ou hipoplasia do ventrículo esquerdo. Tem pouco relato e também é muito difícil avaliar isso pelo ultrassom. Tá? É diferente do ultrassom gestacional de humano, que o feto é maior. E esse feto nasce assim, gordinho, todo inchado, né, com presença de efusão abdominal, torácica e edema de subcutâneo. É importante a gente relatar isso? Sim, porque esses fetos, eles vão ser extremamente robustos, né, e isso pode ser uma causa de distocia, né, vai atrapalhar, então, o parto normal daquela mãe. E outra achado, né, outra malformação fetal que tem relatada é a acrânia. O que é acrânia? Acrânia é exatamente o que o nome diz, né? É a falta da calota craniana, né? O feto aqui já tem ossos, ó, mas não tem calota craniana, né? Então ele tem acrânia. Não é muito comum, mas quando vocês virem uma cabeça assim, que já tem ossificação no resto do corpo e não tem osso na calota craniana, provavelmente vocês estão diante de uma acrânia e isso é incompatível com a vida, né? Bem, em relação à gestação, era isso que a gente tinha para falar e lembrar que o que a gente quer no final é isso, né? Acompanhar uma gestação que vai vir a termo e a gente ter aqui no final o resultado de uma ninhada sadia, certo? Eu vou
colocar aqui para vocês agora outros... Né? Agora ele... Ah, tá bom. Alguns casos, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Certo. Alguns casos do sistema reprodutor, até para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente viu, né, desde cedo até agora, para a gente relembrar e também para a gente ver como é que a gente vai colocar isso no relatório. No laudo, como que a gente vai descrever, né, próstata e testículo? A próstata a gente tem que colocar se a topografia dela é pélvica, porque quando a gente tem presença de hérnias, a próstata perde a topografia pélvica, né, e ela passa a ser localizada dentro de uma hérnia, então, por isso que a gente sempre coloca se ela está no seu local usual ou não. Os contornos, né, se está definido, se a superfície está lisa ou irregular, o formato bilobado, né, que é os dois lóbulos, se a gente consegue diferenciar os dois lóbulos ou não, se ela está ecogênica, homogênea, e as medidas, né, aquelas medidas que eu falei para vocês, comprimento, altura e largura. Os testículos também a gente vai dizer se eles estão localizados na bolsa escrotal, porque eles podem estar ectópicos. Aí a gente já vai descrever que eles estão localizados ectopicamente em região inguinal, ectopicamente em cavidade abdominal. Aí quando está em cavidade abdominal, a gente vai colocar a localização, né, provável dele, a gente coloca localizado em abdômen, caudal, médio, cranial, a vesícula urinária, por exemplo, né? Então, a gente sempre tem que descrever a localização daquele testículo. Se eles são simétricos, não é errado a gente descrever os dois juntos, que aí a gente já fala se eles são simétricos, se a ecotextura está normal, a ecogenicidade está preservada, se a gente tem aquela linha interna preservada, né, que é a linha mediastinal, se ela está norma espessada, e se as dimensões dos testículos estão conservadas. Eu não falei para vocês durante a aula, mas tem as medidas padrões do testículo, né? Isso tem na literatura dos livros, mas não é uma informação muito relevante. Mais relevante é a gente falar se eles são simétricos entre si, né? Se os dois testículos são do mesmo tamanho. Eu trouxe aqui um caso para vocês. A gente tem um testículo localizado na bolsa escrotal e outro testículo localizado fora da bolsa escrotal e com dimensões diminuídas, né? Então, aqui, como que a gente vai descrever isso? A gente vai colocar, né, que a gente tem um testículo em bolsa escrotal e outro em localização ectópica. Aqui a gente vê que não tem músculo, né, só pele, provavelmente é um testículo inguinal, né, claro que na hora do exame vocês vão estar fazendo, vocês vão estar com a mão aonde que está o testículo, né, então se está em região inguinal, vocês descrevem. Testículo localizado em região subcutânea, de região inguinal direita ou esquerda, tanto faz, apresentando dimensões reduzidas em relação ao contralateral, com preservação da sua arquitetura interna, com linha mediastinal íntegra. Pronto, é isso. Isso que a gente precisa saber, que ele está localizado em tal região, que é subcutâneo, e que as dimensões estão diminuídas em relação ao contralateral, e que não tem nódulos, que não tem calcificação, que não tem nada disso, né? Então, isso informando que ele está diminuído, com ecogenicidade preservada, com arquitetura preservada, a gente já fala que não tem nódulo, que não tem nada, certo? Aqui um outro caso de testículo. A gente tem aqui um testículo apresentando alteração da sua arquitetura interna, com perda da definição da linha mediastinal, com presença de área de cavitação em região cranial, ecotextura heterogênea, né, e ecogenicidade mista. Aí, lá na impressão diagnóstica, a gente vai sugerir o quê? Neoplasia, né, o mais provável. Aí, aqui, a gente tem outro testículo. Nesse testículo, a gente tem a linha mediastinal
íntegra, porém deslocada, né? Que essa lesão nodular aqui está deslocando a linha mediastinal. Então, a gente vai descrever como presença de lesão nodular de bordos definidos, deslocando a linha mediastinal testicular de característica sólido-cística, né? Porque ela tem aspectos sólidos e aspectos císticos de lesão. Aí também, lá no relatório, a gente vai sugerir neoplasia testicular e colocar o diferencial de hiperplasia, né, outras coisas. Mas não tem como a gente saber o que se é seminoma, sertolioma, tumor de célula de Leydig, né? Isso é diagnóstico histopatológico. Vamos aqui para outro caso. Aqui a gente tem uma próstata, contorno irregular, a gente tem perda da lobulação prostática, né? A gente não tem aqueles lóbulos definidos, então a gente já coloca lá. Próstata apresentando contorno irregular, ecogenicidade mista, ecotextura heterogênea, né, que são vários pontos, com perda da lobulação usual, com presença de lesões císticas. E aí, lá no relatório, o que vocês vão sugerir, né, de impressão diagnóstica? Aí vocês vão colocar lá, prostatomegalia, podendo estar associada à hiperplasia prostática ou neoplasia. É mais provável, aí vocês vão conversar com o clínico, o mais provável, um cachorro inteiro, idoso, é que seja uma hiperplasia prostática, né? Aí, outro caso aqui a gente já tem uma próstata com contorno irregular, perda da definição dos lóbulos, presença de áreas de mineralização, que são essas aqui. Eu falei para vocês lá no comecinho da aula, né? Que próstata aumentada, com área de mineralização, em cachorro inteiro, ou castrado, também pode acontecer, é bem sugestivo de neoplasia, né? Então, aí a gente vai sugerir com mais convicção de que isso é uma neoplasia e não hiperplasia prostática. Um outro diagnóstico diferencial nesse caso é prostatite. E como que vai chegar nisso? Ou biópsia, ou também por meio de exclusão clínica, né? Às vezes o paciente está com leucocitose, está com febre e tal, a gente já vai pensar mais numa prostatite, né? Então, tem que fazer o diferencial clínico. E em relação ao sistema reprodutor feminino? Como que a gente descreve um útero normal? O útero normal, a gente vai descrever as suas dimensões, né, se estão preservadas, lembrando que o útero deve medir de meio a 1 centímetro nas cadelas. As paredes são hipoicóicas, norma espessadas, ou seja, não tem hiperplasia de parede, e não foi visualizado conteúdo luminal. Esse é o normal, descrição de um útero normal, né? A partir do momento que a gente tem uma piométria, a gente já vai falar dimensões aumentadas, com paredes delgadas, presença de conteúdo luminal, com presença de debris hiperecóicos em suspensão, corno esquerdo medindo tal, tal, tal. Aí lá na impressão diagnóstica a gente vai pôr uteropatia compatível com biometra, mucometra e hidrometra, né? Não tem como a gente fazer esse diferencial. E os ovários, a gente vai descrever o formato, né? Se o formato está normal, aquele formato ovalado, né? Arredondado, as dimensões do eixo maior do ovário, se tem evidências de cistos ou massas naquele ovário, certo? O normal é que a gente não tenha evidência de cistos ou massas, então a gente pode colocar essa informação lá no laudo. Pessoal, acabei de lembrar que eu esqueci de falar para vocês como que a gente vai contar os fetos, mas isso é melhor demonstrado na aula prática. Porém, só para um adendo aqui, né? A gente sempre vai fazer a contagem de fetos
em duas etapas. A gente vai contar nos cortes longitudinais, seguindo os cornos, né? Então, eu conto aqui, achei uma vesícula 1, achei outra vesícula 2. Conto de cá, achei uma vesícula 1, achei outra vesícula 2. Aí tem uma outra forma da gente contar, que é até melhor, mais fácil de contar, é a gente fazer o corte transversal. A gente vira o transdutor no corte transversal e vai contar nesse eixo. A gente vai contar aqui, mais ou menos entre os dois primeiros peitinhos, vai contar, achei uma vesícula 1, achei outra vesícula 2. Vou subir meu transdutor, tirando ele do lugar, né? Vou subir meu transdutor, achei uma vesícula 1, achei outra vesícula 2. Né? Então, sempre eu vou fazer a contagem fetal, tanto no corte longitudinal quanto no transversal, para confirmar quantos fetos eu vi. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai afirmar para o tutor que, por exemplo, você contou 4, você vai afirmar, olha, tem 4. Não. Por quê? A medida ela é imprecisa, né? A contagem fetal ela é imprecisa, porque pode ocorrer sobreposição de fetos. Se eu contar no início da gestação, pode acontecer reabsorção fetal, então por isso que a gente coloca no laudo mais ou menos 4 fetos, né? Pode ser que eu conte um feto mais de uma vez, aquele mesmo feto mais de uma vez, porque tem sobreposição das imagens, né? Então, por isso que a gente sempre coloca essa observação no laudo, que é mais ou menos, ou aproximadamente, né? Nunca coloca que é aquilo mesmo. Por mais que você tenha certeza, sempre fala aproximado. Vamos lá para os casos de útero. O que a gente vê? Bexiguinha e tem um aumento de volume aqui cranial à bexiga. Não, aparentemente tem pouco conteúdo aqui dentro do útero. Isso daqui, ó, é 1 centímetro, né? Então, é o útero maior que 1 centímetro. Nesse caso, a gente vai avaliar em conjunto com os dados clínicos da paciente. Se é uma paciente que está apresentando cio de repetição, tem cisto ovariano, a gente vai sugerir hiperplasia endometrial, né, nesse caso. Agora, se for uma paciente que acabou de parir, por exemplo, acabou de parir assim, uns 15 dias, que aqui já vai estar um útero quase em involução total. Aí a gente já pode pensar numa involução uterina, então depende muito, né, da fase que a paciente se encontra para a gente sugerir uma coisa ou outra, tá? Então pode ser uma involução uterina, como pode ser uma hiperplasia endometrial, né? Então a gente tem que estar em mãos, né, dos dados clínicos da paciente para sugerir uma coisa ou outra. Aqui, nesse caso, era uma paciente de 8 anos, provavelmente era hiperplasia endometrial mesmo. Aqui, vamos ver este outro. Alguém arrisca dizer o que é isso? Eu coloquei uma pegadinha mesmo, viu? Isso daqui, na verdade, que a gente está vendo é o quê? Intestino, né? Que a gente vê o quê? As camadas do intestino definida aqui, né? Serosa, a muscular, submucosa, a mucosa e o lúmen. E outra coisa que leva a querer que é intestino é o quê? Peristaltismo. O útero não tem peristaltismo, né? Então, a gente sempre utiliza todas essas informações, né, para diferenciar o intestino do útero. Aqui vamos agora ver uma série de um mesmo feto, né, para a gente ajudar aqui na determinação da idade gestacional, baseando na organogênese, né? Então, vamos lá. A gente tem um feto aqui com atividade cardíaca, então passou dos 22 dias. A gente tem um feto
em que a gente consegue fazer a diferenciação entre o que é pulmão e o que é fígado, né? Então, passou dos 39 dias. A gente tem um feto que a gente consegue definir as costelas, né? Então, passou aqui dos 37 dias. A gente tem um feto que a gente vê intestino com camadas, né? Não é mais aquela região hiperecóica, já é intestino com definição de camadas. Então, é um feto de pelo menos 45 dias. Então, pela organogênese, até agora, a gente chega na conclusão que é um feto de 45 dias. Continuando a avaliação, a gente vê o que agora? A gente vê rim. Olha o rinzinho do feto, gente. É um rinzinho que ainda tem uma dilatação de pelve, né? Então, é um rinzinho aí de torno de 42 dias, 45 dias, pelo menos. Ó, o rim. Mas pelo intestino a gente já sabe, né? Já sabia que tinha 45 dias pelo menos. Certo? Outra informação valiosa aqui, ó. Coração. O que é isso aqui, gente? Na frente do coração aqui, ó. E esse é o timo, né? Então, o paciente canino que já tem timo tem que ter pelo menos 50 dias de gestação. Então, a gente tinha chegado na conclusão dos 45 dias pelo intestino e pela presença do timo, 50 dias. Então, é uma gestação com 50 dias ou mais. Alguém chuta o que a gente está vendo aqui? Bem aqui, ó. Ui. Aqui é a vulva, né? Então, a gente está vendo um feto fêmea. Ó, a vulva, bem bonitinho, tá vendo? Então, é um fetinho fêmea. Essa sexagem fetal, os livros, os artigos trazem que ela é possível de ser feita a partir dos 55 dias de gestação, mas depende muito do aparelho que a gente está utilizando, né? Se é um aparelho de alta resolução, pode ser que a gente veja um pouco antes, né? Mas no caso aqui era um feto mais ou menos de 55 dias mesmo, que já tem timo, já tem alças intestinais com camadas de parede definida, né? Então, é mais ou menos isso, mais ou menos 55 dias. Aí, eu fiz aqui o diâmetro biparietal da paciente, deu 1,98 e fiz a frequência cardíaca, não está variando ainda, né? Não tem oscilação, então tá antes de 5 dias do parto. Vou jogar aqui na fórmula para vocês, para a gente calcular a idade gestacional. Mas se vocês fossem jogar na fórmula que todo mundo conhece, qual fórmula seria? Deixa eu colocar aqui para vocês. Mas que só marca o texto. Seria a fórmula da idade gestacional, a fórmula que a gente mais utiliza. Se vocês não tiverem em mãos o aplicativo, né, o site, seria a fórmula do diâmetro biparietal, que é 15 vezes o diâmetro biparietal mais 20. Isso aqui, a gente sempre tem que colocar mais ou menos 3 dias, tá? Então, se eu for calcular aqui pelo diâmetro biparietal, eu vou colocar 15 vezes, em centímetro, né? Porque é a idade gestacional, vezes 1,98,
mais 20, dá 49 dias. Só que a gente sabe que tem mais pela organogênese, né? Então, por isso que sempre a gente tem que utilizar a organogênese. Isso utilizando a fórmula que todo mundo usava. Vamos jogar lá nas outras fórmulas que tem disponíveis lá no aplicativo, né? Aí eu vou... Cadê o trem aqui? Isso. Aqui. Vou jogar lá na fórmula. Como que abre? Aqui, eu vou escolher o animal. Com certeza era uma cadela pequena, pelo menos. Vou escolher o período gestacional depois dos 35 dias e vou jogar esse diâmetro biparietal, 1,98. Deu isso que eu tinha calculado aqui, de 48 a 52 dias. Pensando que é um feto que já tem timo, eu vou mais para os 52 dias, certo? Aí, e um feto que não está oscilando também me diz mais os 52 dias, certo? Porque quando o feto começa a oscilar, a gente já tem um parto de 5 dias pelo menos. Aqui em dias para o parto, no aplicativo, deu 6,7 a 10 dias para o parto. Que é mais ou menos isso mesmo, né? Que se a gente for pensar que é uma gestação de 60 dias, é mais ou menos aqui 8 dias para o parto. Então, de 10 a 6 dias, né? Que sempre a gente coloca 2 a mais, 2 a menos. E quando a gente calculou aqui 48 dias pela fórmula, essa fórmula a gente sempre tem que colocar mais ou menos 3. O que isso mais ou menos indica? Indica que é uma gestação de 45 a 52 dias, né? Então, a média de 48 dias, certo? Aqui é outro caso que eu trouxe para vocês. Tirar a canetinha. Vamos ver o que vocês conseguem observar aí. A gente está aqui na região do abdômen do feto e eu observo o quê? Observo uma dilatação, uma bolsa muito dilatada aqui. Para minha alegria, isso é um pastor, tá? Pastor tem pouco feto, só que não. Então, bem dilatada aqui, provavelmente é uma alça intestinal, bem dilatada. Quando eu vejo dilatação de alça intestinal em feto, eu vou pensar o quê? Vou pensar que tem alguma coisa mal formada, né, que está atrapalhando o fluxo, né, intestinal ali, que pode estar estrangulando. O que é mais comum de acontecer estrangulamento? São os casos de anofalocele, né, o gastroquise, que essas alças vão passar ali pelo umbigo, pode causar estrangulamento, fazendo então essa dilatação dessas alças. Aí aqui, vejo mais um caso, barriga do feto, e eu vejo a barriga e de repente tem alça intestinal aqui, ó. Barriguinha do feto, alça intestinal, fora da barriga, certo? Quando a gente observa em câmera lenta aqui, ó, passando lentamente, ó, você vê que aqui essas alças estão fora da cavidade abdominal, que o abdômen tá para cá, certo? Então, a gente observa mesmo que tem presença de alças intestinais fora da cavidade. E dentro da cavidade tem dilatação das alças. E aqui outro vídeo. A gente tem, olha só, aqui fica fácil de observar. Tórax, abdômen, com aquelas coisas dilatadas lá dentro. E a gente vê o quê? Alça intestinal aqui para fora da cavidade abdominal, né? Aqui, ó. Aí, essa cadela, ela já estava apresentando sinal de parto, era uma cadela grande, e o veterinário, na hora que eu falei que tinha um feto mal formado, ele optou por fazer cesárea. Mas, assim, sinceramente, pensando que é um pastor alemão, que já estava com sinal de parto, não tinha, assim, se for pensar pelo lado clínico, não tinha indicação, porque
esse feto, apesar de estar com as alças para fora, ele não é um feto maior. Ele não é um feto que vai causar distocia. Ele é um feto que a gente tem que saber que ele está presente, né? Porque na hora que nascer a gente vai saber que ele já estava mal formado. Mas geralmente ele não vai causar distocia, ainda mais no pastor alemão que tinha, sei lá quantos, acho que 6 fetos, não sei. Mas aí ele optou por fazer cesárea, foi feita a cesárea, e aqui, ó, ela tinha 5 fetos viáveis, era Rottweiler, Rottweiler isso. E tinha aqui uma onfalocele, tá vendo que é onfalocele porque tá envolto num saquinho, né? Se tivesse solta, era gastroquise, né? Que aí a gente sempre coloca no laudo isso, onfalocele ou gastroquise. Ela ficou viva alguns minutos, eles não tentaram pôr isso para dentro, eu acho que poderia até colocar, né, tentar, mas aí ela ela morreu, esse filhotinho, né? E aqui, só para mostrar para vocês por curiosidade, uma gestação no início, né, que a gente vê a vesícula gestacional sem embrião. Então, no cão, a gente vai ver isso com 15 a 17 dias, na gata com 14 dias, né, ou antes. Naquele trabalho lá, ele viu com 11 dias. E aqui é a mesma paciente, aqui no dia 15 de janeiro, e aqui no dia 22 de janeiro. Então, 7 dias de diferença, a gente já passa a ver o embrião, né? Então, aqui com mais ou menos 15 dias de gestação e aqui com 20 dias, que é realmente o período que a gente começa a enxergar o embrião, certo? Bom, gente. Ah, tá. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma curiosidade? Também. Não? Ninguém quer falar nada? Podemos encerrar? É, em relação às aulas práticas, todo mundo prefere o último final de semana? É porque eu vi que 2 preferem o penúltimo. O que que acontece? Eu falei para vocês o último sem falar com a Carla, né? A professora Carla. Aí ela falou que para ela seria melhor o penúltimo, mas se todos optarem pelo último, como eu já tinha falado o último, né? A gente pode manter o último, mas fica a critério de vocês. Ah, você e o Juan, né? Tem curso no último. Pois é, se todos puderem no penúltimo, ou que tiver coisa que não que possa ser. Deixa eu só interromper a gravação aqui.